Procuradoria do Ministério Público Federal recomendou que o CAD barre a compra da Oi e investigue TIM, Vivo e Claro. Isso foi uma grande surpresa do fim de semana, né? Essa manifestação do Ministério Público Federal. Ele encaminhou ao CAD um parecer dizendo que pede que seja vetada a compra das redes móveis da Oi pelas concorrentes TIM, Telefônica, Vivo e Claro. O procurador da República, representante do Ministério Público Federal no CAD, Valdir Alves, também solicitou análise sobre suposta infração à regra que obriga a comunicar ao órgão previamente suas operações de fusão, aquisição ou formação de consórcios. Pediu abertura de processo para investigar possíveis práticas anticoncorrenciais por parte das 3 interessadas. E aí saiu destilando uma série de questões que ele julgava procedentes. O que nós temos é que, de concreto, o que o procurador conseguiu fazer foi que muitas pessoas investidoras em Oi deixassem as ações da Oi ontem pelo caminho, numa fuga desembestada e perdendo dinheiro. Então, o procurador provocou um efeito manada. A sua manifestação gerou prejuízo para pessoas físicas. Essas pessoas físicas podem mover uma ação contra o procurador do Ministério Público Federal? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. As pessoas que venderam suas ações por causa da manifestação do Ministério Público Federal podem pedir algum ressarcimento por perdas que consigam provar? É a pergunta que estamos deixando na mesa para as pessoas refletirem. O investidor brasileiro precisa parar de ser otário, porque ele é despreparado. E aí acaba sendo, além de despreparado, otário. Ele segue esses movimentos especulativos. O Ministério Público ontem caiu, no fim de semana, sua decisão, sua manifestação, caiu como uma luva na mão dos especuladores. Até parece que o Ministério Público Federal estava a serviço dos especuladores. Não estou afirmando não, mas é porque parece. Entendeu? Porque a decisão do Ministério Público Federal caiu como uma luva para os especuladores. Porque as pessoas saíram vendendo suas ações e alguém do outro lado saiu comprando mais barata. Ganhou dinheiro. Então o Ministério Público ajudou especuladores a ganhar dinheiro. O procurador não sabia, legal, tudo bem. Estou dando o benefício da dúvida realmente de que ele não soubesse o que ia acontecer. Mas o fato é que aconteceu. E aí fica a pergunta, as pessoas que se sentirem prejudicadas podem abrir um processo contra o Ministério Público Federal? Podem abrir um processo contra o procurador? Essa notícia, está correto ela ser tão transparente por parte do CAD, já que o CAD costuma, às vezes, uma certa intensidade, eu diria, a desconhecer essas manifestações do Ministério Público Federal, como foi o caso da venda da Embraer para a Boeing? Será que isso deveria ter sido tornado público? Ou deveria ter ficado restrito ao andamento do processo, aguardando o julgamento agora, no dia 9? Por que divulgar isso antes do julgamento do dia 9? Não é? Não teria sido prudente não divulgar essa notícia? Eu acho que sim. Teria evitado o que a gente assistiu na segunda-feira. Teria evitado o que a gente assistiu na segunda-feira. O fato é que a Oi está fazendo o seu trabalho, enquanto os burocratas, muitas vezes, dentro de seus gabinetes, não entendem absolutamente nada do mundo empresarial, das dificuldades das empresas, e ficam nos seus ar-condicionados, com seus cafés, com os serviçais entrando toda hora no gabinete para oferecer cafezinho e água, e ficam tomando decisões dos seus palacetes. Este é o Brasil que precisa acabar. A gente bate sempre nessa tecla. Este é o Brasil que precisa acabar. Esse é o Brasil velho, ultrapassado, jurássico, ineficiente, burocrático, né? Burocrático não é burocrático, e custeado com os nossos impostos.
custeado com os nossos impostos. Os tais servidores públicos se sentem encastelados no seu poder e acham que o povo são os vassalos, aqueles que eles tocam com vara de bambu, dando a varada no couro. É isso que o brasileiro sofre. É isso que acontece no Brasil. Está na hora de mudar? Já passou da hora de mudar. Mas depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Que precisamos gritar que chega, basta! Este Brasil velho não serve mais. A gente quer um Brasil novo. Um Brasil que a burocracia não cause transtornos. Que as pessoas tenham oportunidades de educação, que tenham oportunidades de trabalho, que tenham oportunidades para crescer, né? A gente precisa disso. E a gente precisa de um país onde o empreendedor, o empresário, tenha chances de prosperar os seus negócios, de gerar emprego e renda, de poder fazer as coisas acontecerem. É muito difícil ser empresário no Brasil. Você pensa que é fácil? Não é não. Muito difícil. Se você for empreendedor, comenta aqui se você acha que é fácil empreender no Brasil. É uma tarefa hercúlea, digna dos 12 trabalhos de Hércules. Muito difícil. Porque aqui há um sistema que tenta fazer com que os negócios não prosperem. É como eu vejo. É como eu vejo. As pessoas tentam de tudo para que as coisas não prosperem. É uma pena. É uma pena que exista essa mentalidade tacanha, essa mentalidade diminuta, né? E tão contraproducente. Porque um país, para ser rico, precisa de empreendedores. Não precisa de servidores públicos. Precisa de empreendedores. Precisa de empresários. De pessoas dispostas a correr riscos, dispostas a investir para gerar trabalho e renda. É disso que precisa. Os países prósperos são países assim. Não há país comunista próspero. Não existe. Existe uma casta, uma elite, que domina o poder político e essa ganha dinheiro. Mas aquilo é só discurso do comunismo para inglês ver, entendeu? Porque vai lá em Cuba ver se as pessoas estão tendo boas condições de vida. Vai na Venezuela para ver se está tendo boas condições de vida. Vai na China. A China tem uma elite e tem uma classe média próspera, que foi a forma que eles encontraram de meio que acomodar a situação. Mas às custas de uma repressão também muito forte, você não tem muita liberdade, não pode dizer que é contra isso ou aquilo, porque logo imediatamente você é preso e, a depender do que seja, você pode até ser morto pelo Estado, né? E vá para a Rússia também ver como é que toca a banda lá do Vladimir Putin. Né? Então é isso, quer dizer, é um modelo que não funciona, que não vai funcionar nunca funcionou. O que temos? Temos o capitalismo, tem problemas? Tem, mas ainda assim é o melhor dos mundos que a gente pode ter. E precisamos parar de odiar o capital, de ter despeito do capital e entender que ele é parte do desenvolvimento de um país, de um povo, né? E a gente precisa conviver com o capitalismo, ajustando, melhorando. Isso é importante, melhorando. Bom, a Oi se manifestou após o Ministério Público Federal sair com essa nota, né, de recomendando ao CAD a não aprovação da venda da Oi Imóvel. Disse que a opinião do procurador não considera a importância da operação para a recuperação econômica da Oi, além de um conjunto de elementos que demonstram que a operação reforça a competição entre as 3 operadoras móveis nacionais e, ao mesmo tempo, mantém espaço para a entrada e expansão de outros operadores. A Oi esclareceu também
que a manifestação do representante do Ministério Público junto ao CAD não representa qualquer tipo de decisão sobre o caso, que permanece em discussão e análise pelo tribunal do órgão. E reitera que tem confiança na correta avaliação e decisões finais sobre a operação, disse a Oi. A operadora diz ainda que o processo de venda está sendo feito com total transparência e dentro da lei, e que condicionantes e ações consideradas pelo CAD serão suficientes para mitigar qualquer preocupação concorrencial. A Vivo afirmou que foram seguidos todos os procedimentos legais cabíveis, ao contrário do que afirma o procurador. A oferta foi feita conjuntamente pelas 3 empresas, mas não na forma de um consórcio, e resultará em 3 aquisições absolutamente independentes pelas compradoras, que continuam e continuarão a competir vigorosamente no mercado. Já falamos sobre isso, né? É um mercado altamente competitivo. Todo dia eu recebo ligação de operadora querendo que eu saia da minha operadora e vá para outra. Então, como assim que não vai ter competição? Que conversa de maluco é essa? Ah, só vai ter 3 players. E o que é que tem? Dos 20 maiores países do mundo, e 17 só tem 3 players. Por que aqui, não vai, aqui tem que ter 10? Não pode ter 3? Somos melhores que os Estados Unidos? Somos melhores que o Japão? Que loucura isso! Isso é coisa de doente mental. Irresponsáveis, ignorantes, burros, que abrem a boca para dizer isso. Desculpe o desabafo. É porque é dureza, gente, é dureza, entendeu? Você vê essas pessoas criarem esses problemas para o Brasil, porque estão criando problema para o Brasil. Suas mentalidades de cérebro de feijão, né, estão criando problemas para o Brasil. A TIM também se manifestou e disse que não houve formação de consórcio para a compra de ativos da Oi Móvel. A TIM se manifestou na segunda-feira, dizendo que a operação de venda foi toda na forma, foi toda dentro do padrão legal e observando as nuances do ecossistema de telecomunicações brasileiro. A TIM diz que o processo de compra nunca existiu nenhum consórcio, mas 3 operações distintas de ativos alocados à venda em função de uma recuperação judicial acompanhada por todas as autoridades competentes, pelo juiz da recuperação judicial e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que não foi ouvido pelo Ministério Público Federal lá de Brasília. O cara trancado num gabinete com ar-condicionado, com serviçais, tomando cafezinho e água, às nossas custas, às custas dos nossos impostos, não foi ao Rio de Janeiro acompanhar o que o Ministério Público Estadual de lá fez. Isso está certo? Me responda se você acha que isso está certo. Comenta aqui, por favor. Não posso acreditar que alguém ache que isso está certo. A TIM é compradora, eu vou repetir essa parte. A TIM diz que todo o processo de compra nunca existiu nenhum consórcio. As 3 operações foram construídas dentro de um processo transparente, acompanhados por todas as autoridades competentes, inclusive o Ministério Público Estadual, que acompanhou todo o processo relacionado às vendas dos ativos em recuperação judicial da Oi. A TIM é compradora da parte maior dos ativos e traduzirá o movimento em maior competição e ampliação dos níveis de serviço para todos os clientes, incluindo os oriundos da Oi. O desequilíbrio na dotação de espectro que se criou por meio de outras operações aprovadas é, na verdade, o gerador de assimetria competitiva que essa operação tenta corrigir. Os remédios previstos pela Anatel, os que vierem a ser estabelecidos pelo ato de concentração do CAD, o êxito do leilão do 5G e a intensa regulação setorial que já existe no Brasil são garantias de um ambiente saudável de competição e investimentos. Agora, querem que as empresas pequenas façam investimentos no Brasil? O Ministério Público Federal vai dar dinheiro para as empresas para que elas possam fazer os investimentos? Porque elas não têm dinheiro para fazer os investimentos. É o MPF que vai dar o dinheiro? Será que eles sabem que é preciso muito dinheiro para investir nessa área? Será que eles sabem que só no sul do Brasil a Oi investiu 2 bilhões de reais nos últimos 2 anos para a expansão de fibra ótica?
que no Nordeste investiu nos últimos 2 anos 2,5, 2,7 bilhões de reais. Em Minas Gerais, mais 1 bilhão nos últimos 2 anos. Será que eles sabem disso? Tem noção dessa realidade? Provavelmente não. Desconhecem isso. Não sabem nem do que se trata. Para que é que está indo, para onde está indo tanto dinheiro, eles não sabem. Segundo a TIM, a aprovação da operação viabiliza um pilar importante, um grande projeto de rede neutra em fibra ótica também. Um insumo-chave para o plano de reconstrução e fortalecimento das telecomunicações no Brasil. A nossa internet no Brasil, será que o procurador lá do MPF sabe disso? A nossa internet no Brasil é de péssima qualidade, uma das piores que eu já vi na minha vida. Quando eu vou para os outros países, a qualidade da internet é excelente. A daqui do Brasil é uma porcaria. Agora que está começando a melhorar por causa da fibra ótica. Que até então era um lixo a nossa internet. Um lixo. E nós pagamos a maior carga tributária no setor de telecomunicações do mundo. O Ministério Público Federal está preocupado com isso? Com a tributação que incide sobre o serviço de telecom? Sobre a internet, sobre telefonia? Por que não se preocupa com isso? Pergunto eu. Por que é que o Ministério Público Federal não se preocupa em reduzir a carga tributária? Não querem ajudar? Ajudem da forma correta. Se mobilizem para tentar baixar a tributação sobre o sistema de telecomunicações no Brasil. Para que a internet seja mais barata. Não é? A avaliação do processo, portanto, precisa levar em conta um quadro amplo de variáveis em prol da concorrência, investimentos, desenvolvimento tecnológico nas próximas décadas em um setor estratégico para o Brasil. Vale lembrar que a compra da Oi pelas 3Teles será julgada pelo Tribunal do CAD amanhã. O parecer do MPF não é vinculativo. Ou seja, os conselheiros do CAD não são obrigados a seguir o entendimento da Procuradoria. Podem descartar, jogar fora o entendimento da Procuradoria. É isso que se espera. Eu espero outra coisa? Em absoluto. O que eu espero é que seja descartada essa manifestação do Ministério Público Federal. Não espero outra coisa. Que seja feito o que aconteceu lá atrás com a Boeing e a Embraer. Jogou-se no lixo o parecer do Ministério Público Federal que pedia pela não aprovação da venda da Embraer para a Boeing. Né? O que é que eu espero do CAD no dia de amanhã? A aprovação da venda do imóvel. O CAD vai estar sob a presidência do senhor Alexandre Cordeiro, que quando assumiu a presidência, disse se orgulhar de suas credenciais pró-mercado, pró-desenvolvimento, pró-economia. E que isso não conflitava com a missão de zelar pelo bem-estar do consumidor. Foram manifestações dele quando esteve assumindo a presidência do CAD. Numa entrevista que eu vou reproduzir aqui para vocês entenderem o pensamento dele, ele disse, perguntaram, qual o papel do CAD? O que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer? Se você ler a história do direito concorrencial, disse ele, Alexandre Cordeiro, se você ler a história do direito concorrencial, algumas coisas mudaram durante o último século. Você tem um marco importante, que é a Escola de Chicago. Ali em 1980 e antes dela você tinha uma pegada diferente. Antes você tinha uma característica muito intervencionista do direito antitruste no mundo. Logo depois da Grande Depressão houve uma intervenção muito grande, trazendo questões do direito social, tributário, ambientais e de política para dentro da análise concorrencial. Isso gerou uma confusão muito grande sobre a tecnicidade do direito concorrencial.
Aí veio a escola de Chicago e trouxe o Consumer Welfare Standard, que é o direito concorrencial visando o bem-estar do consumidor. O que o direito concorrencial precisa saber? No final do dia, como vai estar o consumidor em relação ao preço e à qualidade dos serviços e dos produtos. Há uma disputa geopolítica muito grande, hoje em dia, principalmente em relação às grandes empresas de tecnologia. Das 10 maiores empresas do mundo, 7 são de tecnologia. E nenhuma delas é europeia. Todas elas estão nos Estados Unidos. Isso levanta a questão sobre em que momento se deve intervir. Eu faço uma intervenção prévia e isso pode inibir desenvolvimento, eficiência, tecnologia, novos investimentos. Ou eu deixo a coisa acontecer e faço uma intervenção a posteriori. E se já for tarde? Essa é a discussão que está no mundo. Eu vou dar um exemplo prático. Teve um caso em 2018 que foi a Siemens comprando a Alstom. Mais de 100 bilhões de euros a operação. Ia criar a maior empresa europeia. Esse caso passou nas nossas mãos no CAD. Esse caso não era um grande problema no Brasil, mas era grande na Europa, porque não ia ter mais competição nesses mercados lá. O DG Comp, que é a autoridade europeia, bloqueou a operação, porque viu que não haveria remédio. Imediatamente, os governos alemão e francês foram para cima da autoridade europeia, criticando, dizendo que tinha uma briga política no mundo e que eles estavam diminuindo o tamanho das empresas europeias. Estou dizendo isso porque o CAD tem uma tendência de ser mais ortodoxo em relação à análise, ou seja, ainda estamos no Welfare Standard. Não trazemos questões sociais, ambientais e tributárias para o CAD. Estamos preocupados com o bem-estar do consumidor, olhando a eficiência econômica. O senhor acha que essa visão está ultrapassada? Eu acho que isso é um pêndulo. Agora estamos passando por uma característica de voltar para antes dos anos 80 e daqui a pouco vamos ver que isso não vai dar certo e vamos voltar para uma análise mais técnica e específica. Mas onde ficaria o seu pêndulo ideal? Eu acho que o ideal é você ter como base uma natureza mais ortodoxa, sem fechar os olhos para as novas questões dos novos mercados como o digital. Não estou dizendo que as questões sociais, ambientais e trabalhistas não são importantes. Eu só não acho que isso é papel do direito antitrust. Não acho que a autoridade tem que fazer isso. Até porque, se eu abro o leque para abarcar todas essas outras matérias, eu abro uma caixa de Pandora. E as discussões deixam de ser técnicas sob o ponto de vista do antitrust e passam a ser discussões sociais. E isso faz com que se enfraqueça o nosso trabalho, a nossa visão. Quando você começa a discutir o direito ambiental, por exemplo, você abre muito leque e corre o risco de entrar na área de outras instituições. Isso é um voo curto. Daqui a pouco alguém vai lá e diminui a sua capacidade de atuação porque você ampliou demais. E quando vem essa diminuição, ela não volta para o limite onde você estava, ela corta na raiz. Mas como o senhor definiria seu pêndulo ideal em uma frase? Meu pêndulo ideal é o seguinte: não há que se reinventar a roda. Ferramentas e instrumentos nós temos. Elas só têm que ser adaptadas. Questões fora do antitrust não devem ser trazidas para o antitrust. Temos que manter o Welfare Standard como baliza. Tem muita gente que acha que o ferramental antitrust tradicional não dá conta de resolver a questão do poder econômico nos mercados digitais. As empresas grandes estão comprando no nascedouro as startups, que poderiam ser concorrentes no futuro. Como o CAD está vendo isso? Eu costumo ter uma visão mais ortodoxa sobre esse assunto. Participamos de todas as discussões antitrust do mundo. Vemos que o mercado está mudando e você tem razão quando diz que a ferramenta não resolve, mas na verdade não é que ela não resolve, é que ela precisa de um pouco de evolução. E precisamos complementar essa ferramenta com uma visão mais dinâmica. Já tínhamos no antitrust brasileiro e no resto do mundo uma forma de análise que é a eliminação da concorrência potencial. Mas isso em empresas tradicionais tinha uma característica diferente, porque essas empresas demoravam mais para efetivamente gerar uma pressão competitiva. Hoje, na economia digital, 6 meses pode ser uma vida e isso afeta a possibilidade da barreira de entrada. Quando a barreira de entrada era iminente, a gente analisando um ato de concentração, conseguia entender. A jurisprudência no CAD é de 2 anos, mas no mercado digital, em 2 anos, pode ter empresa entrando e saindo ao mesmo tempo. Esse tempo mudou muito quando nós observamos e tratamos a economia digital. E concorrência potencial tem que ser uma concorrência iminente, efetiva. Ela tem que estar realmente prestes a acontecer para dizermos que há uma eliminação de concorrência potencial e por isso não vamos aprovar a operação. Mas no caso das startups não temos isso tão claro, porque elas estão muito no início e não exercem pressão competitiva suficiente.
Você falou de chamar operações que não foram notificadas. Você tem chamado? Não, com o mercado não se brinca. Qualquer decisão que eu tomo de chamar uma operação, essas empresas são listadas em bolsa. Então gera um problema muito grande. O que fazemos é uma investigação silenciosa, no sentido de não alarmar o mercado. Questionamos uma coisa ou outra, fazemos um estudo de mercado, vemos se tem uma preocupação concorrencial. Essa é a tal história de fazer intervenção desnecessária. O Estado tem que ter muita consciência em relação a isso. Não dá para ficar sentado no meu gabinete com uma caneta cheia de tinta e sair tomando decisões sem imaginar o impacto que elas têm na iniciativa privada. Pois bem, essa fala aqui legitima o que eu falei antes dessa coisa da transparência desse parecer do Ministério Público Federal que provocou uma fuga de investidores das ações da Oi, vendendo suas ações com prejuízo. Então, decisões tomadas dentro de um gabinete em Brasília, sem levar em conta as suas repercussões, os problemas gerados, e a gente precisa refletir sobre isso. Está certo isso? Ao meu ver, não. Esse parecer do Ministério Público deveria ter sido tornado público pelo CAD? Ao meu ver, não. Então temos aí uma questão que deveria ser discutida para não voltar a acontecer. Agora já aconteceu, não tem muito o que fazer. Talvez, se alguém se sentir prejudicado, tentar processar o Ministério Público, processar o CAD, processar o procurador, entendeu? Exigindo reparação por suas perdas. Não sei se é possível. Aí os advogados para orientar as pessoas, né? Agora, que isso não deveria acontecer novamente, disso eu não tenho dúvidas. Disso eu não tenho dúvidas. Um parecer do Ministério Público Federal que está em condição ainda de precariedade, que poderá ou não ser rejeitado, não poderia ser tornado público para provocar o despencar das ações de uma empresa na Bolsa. E isso está errado. Está errado. Está errado. Tem que ser dito, isso está errado. Não deve mais acontecer. As autoridades brasileiras tomem suas providências para que isso não se repita. Para que isso não se repita. O Brasil precisa ser passado a limpo, a gente precisa ser um país sério. Muito bem. Finalizando essa entrevista aqui do CAD, do presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro, o repórter pergunta: sempre se especula que o CAD poderia ajudar a criar novos concorrentes nos mercados de companhias aéreas e de telecomunicações. O que esperar com relação a isso? Olha, quem esperar isso vai se frustrar bastante, porque essa não é a linha que vamos seguir. Em todo o mundo, o mercado de telecom e de aviação tende a ser um mercado de 3 players, ou até mesmo um duopólio, e o dever do regulador é estimular que haja competição entre esses players. Esse tipo de mercado, de infraestrutura em geral, tem essa característica. Foi o que eu também já repeti aqui no vídeo de hoje e em outros vídeos, desde o final de semana. É o meu entendimento, e é o entendimento que eu compartilho para vocês, para que vocês reflitam e cheguem às suas conclusões. Precisamos estudar, precisamos desenvolver o nosso conhecimento, porque o conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. E nós precisamos desapegar da ignorância e utilizar o conhecimento a nosso favor, para tomar sábias e boas decisões na Bolsa. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.